Bom, vamos lá então. Filipenses 2, está aí com a sua Bíblia aberta? Versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse que o Senhor espera que haja em nós e que houve em Jesus? Qual é o sentimento? Soberba, orgulho, autossuficiência? Não. Veja qual é o sentimento que Deus espera que haja em nós. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E esse sentimento de humildade, de rebaixar-se, de fazer-se pequeno, ele que era detentor de toda a glória, ele é divino, ele tinha tudo, os anjos à sua disposição, criador onipotente de tudo que existe, mas que fez ele? Esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo, rebaixou-se a uma posição inferior, fez-se homem, e achado na forma de homem, 8 mais uma vez, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, eu acredito que eu tenho aqui pessoas presentes nessa noite que já confessaram a Jesus como Salvador, amém ou não? Já confessastes a Ele? Já reconhecestes que é um pecador? Convidastes Ele a entrar na tua vida? Já o reconheceu como Senhor e Salvador e já o confessou? Mas saiba que um dia todos se dobrarão e terão que confessar, até aqueles que negaram. Até aqueles que desprezaram, um dia terão que se sujeitar, terão que se prostrar, terão que adorá-lo e reconhecê-lo como Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis, como acabamos de cantar. Você tem a oportunidade em vida de fazê-lo para a sua salvação. Porque se não fizeres nessa vida para a sua salvação, terás que fazer para a sua própria condenação. Ao reconhecê-lo, sim, rejeitei o Deus dos deuses, rejeitei o Salvador, rejeitei aquele que poderia ter me dado a salvação, e terá que confessá-lo para a sua própria condenação. De que lado você estará? Dos que o confessaram para a vida, ou daqueles que o confessarão para a morte? Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou repetir talvez algumas coisas que Paulinho já pregou na semana passada. Paulinho pregou na semana passada, e quero agradecer ao Paulinho, porque nos socorreu naquele tempo. Estávamos comemorando nosso aniversário em família, e o Paulinho então trouxe-nos o desafio da palavra e falou sobre a adoração na vida do cristão. E hoje eu quero falar que Natal é tempo de adoração. Sim, Natal é tempo de adoração, e adoração envolve profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra por meio da devoção e de uma reverência que sejam genuínas. Adoração para o cristão, e tem cristão aqui, amém ou não? Adoração para o cristão tem que ser um estilo de vida.
tem que ser algo que flui naturalmente da sua vida, tanto quanto respirar, tanto quanto se alimentar. Adoração não é um momento restrito a um tempo de culto, de celebração. Nós não adoramos simplesmente quando cantamos, mas nós o adoramos em toda e qualquer coisa que venhamos a realizar. O adoramos em nossa vida cotidiana, adoramos no nosso trabalho, adoramos sim quando estudamos, adoramos quando estamos praticando os nossos esportes, adoramos quando estamos numa roda de conversa entre amigos. Adoração tem que ser um estilo de vida na vida do cristão, até porque o próprio apóstolo Paulo, autor da carta aos Filipenses, também é o mesmo Paulo que escreve aos Colossenses, e lá em Colossenses 3:23 ele nos diz: tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que é de Jesus Cristo que nós receberemos o galardão da herança. Por quê? Porque a Cristo o Senhor servis. Irmãos, adoração é um estilo de vida na vida do cristão. Nós o adoramos cotidianamente, em tudo que fazemos, em tudo que realizamos. O adoramos com nossas palavras, o adoramos com os nossos feitos. E a adoração a Jesus deve ser entendida como reconhecimento contínuo e no meio do tempo. De quê? Quando o adoramos, reconhecemos primeiro a sua natureza divina. Reconhecemos e o adoramos porque Ele é Deus. Ele é o perfeito Filho de Deus, é a mesma essência de Deus. Nós somos batistas e cremos e defendemos a triunidade divina. Não três deuses, mas um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas que estão trabalhando conjuntamente em prol da nossa salvação. A essência de Cristo é divina, e quando o adoramos porque Ele é Deus, mas o adoramos também pelo seu papel na criação. Quando o adoramos, reconhecemos que Ele é o Criador. Se aqui nós estamos, é por conta dEle. Se aqui nós estamos, é porque Ele é quem nos mantém. Se aqui estamos, é porque Ele é o detentor do ar que nós respiramos em suas mãos. Sim, nós o adoramos porque o reconhecemos como Deus, Ele é divino. Mas o adoramos porque reconhecemos o seu poder de criação, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas nós o adoramos também por sua obra redentora, e essa é a maior obra realizada por Ele. Irmãos, Ele veio, Ele nasceu, humildemente, Ele cresceu, Ele ofereceu-se espontaneamente a si mesmo em uma morte, e morte na cruz. Mas a cruz não pôde detê-lo, o sepulcro não pôde detê-lo, mas ao terceiro dia, nós cremos, Ele ressuscitou, e Cristo está vivo, amém ou não? É por isso que o adoramos. Não adoramos a um Salvador morto, mas adoramos a um Senhor que vive e reina para todo sempre. Essa adoração é resultado, portanto, desse nosso reconhecimento, do reconhecimento dele como Filho de Deus, do reconhecimento de que Ele é coeterno junto com o Pai e com o Espírito Santo, pelo reconhecimento de que Ele morreu, mas pelo reconhecimento de que Ele ressuscitou e que é e para sempre será adorado. Por isso que Natal é um convite à adoração. Abra sua Bíblia ainda em Filipenses 2 e veja os versículos 7 e 8 do texto original que nós lemos. No versículo 7 está escrito: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Natal, natalício, nascimento, celebra o extraordinário momento em que o Deus eterno entra na história humana, entra para intervir na história humana, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem, para que pudesse salvar e resgatar o mundo. Quando contemplamos o nascimento de Jesus, portanto,
nós somos levados a refletir sobre a adoração. E hoje nós veremos rapidamente sobre 3 instantes presentes no nascimento de Jesus. 3 momentos presentes de adoração. E nós olharemos para a adoração dos anjos, a adoração dos pastores, a adoração dos magos, como sendo um reflexo para que nós hoje possamos adorá-lo. E não somente hoje, mas por toda a eternidade. Porque se tem uma coisa que a salvação nos proporciona, é a certeza absoluta de que estaremos com Ele por toda a eternidade para adorá-lo, para exaltá-lo, para louvá-lo por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez. Então agora abra aí no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas nós observaremos 2 dos pontos dessa mensagem. Veremos a adoração dos anjos e veremos a adoração dos pastores. E que essas manifestações de adoração e de louvor possam sim nos levar a rendermos nós também toda a nossa adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Lucas 2, veremos primeiramente os versículos 13 e 14. Nós veremos que os anjos foram os primeiros a anunciar o nascimento de Cristo e o fizeram em espírito de profunda adoração. Os anjos já o conheciam, os anjos já sabiam quem era, anjos, criação do próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz, e o livro de Jó nos apresenta, que lá no princípio, quando Deus, quando Jesus, quando o Espírito Eterno criavam todas as coisas, todos os anjos alegremente rejubilavam e se alegravam pela obra da criação. Os anjos sabiam quem era Jesus, e aos anjos é dado esse privilégio de serem os primeiros a reconhecerem o nascimento de Jesus, essa sua encarnação, essa sua atitude de esvaziar-se, de diminuir-se, de deixar a sua glória e vir habitar como um homem entre nós, para que pudesse viver o que nós vivemos, sofrer o que nós sofremos, ser em tudo tentado, no entanto sem pecado, para que pudesse ser o nosso legítimo intercessor, ser o nosso legítimo salvador, o nosso legítimo sacerdote diante de Deus. E aos anjos é dado esse privilégio de adorarem a Jesus, de serem os primeiros. Veja o que diz Lucas 2, 13 e 14. No mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos estavam aqui louvando, adorando ao Senhor. Os anjos estavam publicando em alto e bom som que o Filho de Deus havia se encarnado, que o Filho de Deus havia nascido da Virgem Maria, que o Salvador agora não era mais simplesmente uma razão de uma profecia, mas era uma profecia cumprida. E eles então proclamam dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A adoração dos anjos foi uma adoração pura e celestial. Esses anjos escolheram adorar a Deus e a Jesus. Esses anjos não deixaram o seu principado original. Esses anjos não se rebelaram como alguns se rebelaram no princípio, mas esses anjos fizeram questão de proclamar em alto e bom som: nasceu Jesus, nasceu o Redentor, glória a Deus nas alturas. Alguém já disse que o maior milagre do Natal não é que Deus enviou anjos para anunciar essa boa notícia. Alguns acham que uma aparição de anjos em um tremendo de um coro celestial desse seja um tremendo de um milagre. No entanto, o maior milagre do Natal não é que Deus tenha enviado anjos para anunciar esse nascimento, mas o maior milagre do Natal é que Ele enviou o seu Filho e o seu Filho para viver entre nós. Esse é o maior milagre do Natal. Amados, nós presenciamos aqui que Natal é tempo de adoração. Por quê? Porque os anjos adoraram a Jesus. Então, que esse exemplo dos anjos possa ser uma motivação para que nós, ao olharmos para o Natal, possamos também nos conscientizarmos
de que Natal é o natalício do Rei, é o nascimento do Criador, e que nós também escolhamos, tanto quanto os anjos escolheram, o posicionamento, a atitude de nos prostrarmos e adorarmos a Jesus. O ato mais importante do Natal é o aniversariante. O mais importante do Natal é Jesus, e não qualquer milagre que tenha acontecido, como uma aparição de anjos. Mas em segundo lugar, veremos a adoração dos pastores. Está presente no mesmo Evangelho de Lucas, prosseguindo a leitura. No 13 e 14 está a adoração dos anjos, mas nos versículos 15 a 20, veremos a adoração dos pastores. Veremos que os pastores, que eram simples trabalhadores do campo, foram agraciados com a notícia do Salvador. E eles correram, não perderam tempo, mas correram para encontrar o menino. E ao vê-lo, veremos que eles glorificaram a Deus. É interessante como Deus, Ele faz com que Jesus marque a história dos mais humildes. Aqui os trabalhadores de uma classe mais desprezada estavam aqui sendo galardoados, como sendo os primeiros seres humanos a adorarem a Jesus. Os pastores, simples pastores, que trabalhavam, estavam guardando seus rebanhos, que nem deles mesmos eram, mas de outros. Estavam no campo, trabalhando. Naquela noite, hoje, quando a gente pensa em Natal, você já pensa no feriado, não é? Você pensa no descanso. E veja que aqui, eles estavam trabalhando e tiveram a oportunidade de serem os primeiros seres humanos marcados na história, humildes, a presenciarem e adorarem Jesus. Mas veja que em outro evento importante da vida de Jesus, que foi a sua morte, crucificação e ressurreição, presentes estavam nesses momentos importantíssimos e marcantes da história da nossa redenção. Lá estavam as mulheres, que naquela época eram desprezadas, eram como que uma segunda categoria. Mas o Senhor permite que quem é que estava ali aos pés da cruz, lavando e regando o chão com as suas lágrimas, senão as mulheres? E quem foram as primeiras que presenciaram o túmulo vazio? Quem foram as primeiras que ao olharem viram, ele não está aqui porque já ressuscitou, senão as mulheres. Deus marca a história dos mais humildes. E aqui nós vemos sim a adoração dos pastores. Veja o que nos diz os versículos 15 a 20 de Lucas 2. Aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores. Voltaram como, irmãos? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Não importa o seu estado, não importa a sua posição nesse mundo, não importa o quão humilde você seja, ou o quão rico, ou o quão realizado você seja, não importa. Deus quer marcar a vida de seres humanos, e esses homens privilegiados por serem os primeiros seres humanos a contemplarem o Salvador, não tiveram outra atitude senão voltarem glorificando e louvando a Deus. Os pastores, portanto, nos ensinam que a adoração não exige títulos, a adoração não exige posição social, ela brota do coração de quem reconhece a presença de Deus em sua simplicidade. Você pode adorá-lo na sua simplicidade. Para adorá-lo não é necessário pompas, nem circunstâncias. Para adorá-lo basta um coração aberto e que o reconheça como sendo o Senhor dos Senhores. Irmãos, Natal é tempo de adoração. Nós presenciamos a adoração na posição dos anjos, seres angelicais,
adorando, louvando, glorificando o nascimento do Messias. Nós vemos a adoração presente nas pessoas humildes dos pastores, mas nós continuaremos vendo ainda a adoração presente agora na vida dos magos. Vá comigo até Mateus agora, Mateus 2, nós leremos alguns versículos lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Nunca se esqueça de que a alma que encontra Jesus Cristo não pode deixar de adorá-lo. Quem já teve um encontro pessoal com Jesus não pode deixar de adorá-lo. Por quê? Porque em Jesus nós encontramos o tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso. Adore-o e adore-o em espírito e em verdade. Nós veremos agora que os magos representam uma outra classe. Nós já temos os anjos, seres celestiais. Nós temos os seres humanos humildes, pastores, trabalhadores. Mas agora veremos uma classe de sábios. Uma classe que se destacava pelos seus estudos. Eram pessoas dedicadas ao estudo da astronomia, da movimentação dos astros. Eram exímios examinadores e estudiosos das Escrituras, pessoas dedicadas a isso, pessoas altamente intelectuais. Mas nós veremos aqui que os magos vêm de terras distantes, viajaram mais do que 800 quilômetros, sendo guiados por profecias e pela aparição de uma estrela. Vieram do Oriente até Jerusalém e trouxeram consigo presentes, e presentes significativos. É interessante que o único presente que os pastores ofereceram a Jesus foi a adoração de um coração humilde e contrito. Glorificaram a Deus com a expressão de suas bocas. Mas esses homens sábios, intelectuais, nobres, vêm e trazem presentes. Queriam oferecer presentes ao rei que era nascido. E entre os presentes havia ouro. E no ouro nós vemos a representação da realeza. Trouxeram também incenso, o reconhecimento da sua divindade. O incenso era aceso dentro do templo, com o propósito de que aquela fumaça pudesse tomar conta do ambiente, mas a fumaça normalmente, naturalmente, vem de baixo para cima, reconhecendo a sua divindade, olhando e se direcionando ao céu. Mas trouxeram também mirra. E o que era mirra? Senão uma antecipação do seu sacrifício e da sua morte. Nós veremos mais tarde que as mulheres levam mirra justamente para tratar o corpo de Jesus Cristo que havia morrido. Então, nos três presentes há um simbolismo, há algo interpretativo, o reconhecimento nesses sábios, nesses magos que vieram do Oriente, não somente da realeza, ele é o rei, não somente da divindade, ele é Deus, mas também do seu sacrifício, da sua morte. Amados, em Mateus 2, 1 e 2, inicialmente, veja o que o evangelista nos relata. Tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E eles então empreenderam essa viagem com um único propósito. E o propósito está aqui no final do versículo 2. E viemos o quê? Adorá-lo. Viemos adorá-lo. Ai, irmãos, Natal é tempo de adoração. Adoração dos seres angelicais, adoração dos mais humildes, mas adoração também dos nobres. Por isso que a adoração a Jesus, ela transcende posição social, transcende qualquer tipo de classificação que queiramos fazer dos seres humanos. Adoração é para todos, adoração é para ti, adoração é para mim. E amados, vemos que não somente eles têm uma intenção, e a intenção que os move a sair do Oriente, empreenderem essa viagem, que demorou muito tempo. Por isso que uma primeira coisa que nós vamos ver aqui,
nos versículos 10 e 11, é que essa adoração dos magos já é uma adoração a um bebê crescido. Aquela imagem do presépio que muitas vezes a gente tem lá, né, pastores junto com os magos, não é uma imagem real do que aconteceu. Eles empreenderam uma viagem, a estrela aparece quando Jesus nasce, eles saem, caminham, percorrem cidades, terras, desertos, até chegarem no versículo 10 e 11 de Mateus 2, diz o seguinte: vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando onde? Na casa. Já não é entrando mais na estrebaria, não é mais já entrando lá e contemplando Jesus na manjedoura como os pastores, mas já entram na casa, onde o menino já estava com José e Maria. Mas uma coisa é certa, que entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe. E qual é a atitude dos magos? Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Um famoso teólogo no passado já dizia que os magos nos ensinam que a verdadeira sabedoria consiste em buscar, encontrar e adorar o Rei dos Reis. Amém ou não? A ciência não deveria nos afastar de Deus, mas a ciência deveria nos aproximar de Deus. E é isso que esses magos nos ensinam. De que lado da história você está? Porque Natal é tempo de adoração. Os seres angelicais que estão acima dos seres humanos, como criaturas excelentes, se dobraram e adoraram ao Messias. Os pastores, humildes homens, trabalhadores, se prostraram e glorificaram, louvaram e adoraram o menino Jesus. Mas esses sábios também se prostraram, adoraram, ofereceram a Jesus os seus presentes. E eu encerro essa explanação olhando agora para nós. O que a adoração dos anjos, o que a adoração dos pastores e a adoração dos magos tem a nos ensinar? Senão a que essa deve ser também a nossa atitude hoje. Assim como os anjos, os pastores e os magos, hoje nós somos chamados a adorar Jesus. E a nossa adoração, ela vai abranger 3 aspectos. Primeiro, a minha adoração deve ser espiritual e sincera. Espiritual e sincera. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Nós temos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E diante da pergunta da mulher samaritana, de onde deveria ser o local em que nós deveríamos adorar a Deus, no templo, no monte, a nossa adoração independe do local. Lembra que eu disse que a adoração na vida do cristão, ela transcende a ritualismos, ela transcende a um momento em que nós nos reunimos, como estamos reunidos aqui hoje, no templo, na igreja, no prédio. Ela transcende. A adoração não ocorre somente quando você entoa um cântico ao Senhor, mas a adoração na vida do cristão é um estilo de vida. Você o adora no seu trabalho. Tem adorado Ele no seu trabalho? E você o adora no seu trabalho, dando um bom testemunho de cristão lá. Você o adora também na realização dos teus estudos. E você o adora quando você dá um bom testemunho lá de que és um cristão honesto, íntegro, de caráter. Você o adora nas suas atividades esportivas, quando lá também as pessoas conseguem observar e enxergar em ti alguém que foi transformado pela vida do Messias, pela vida do Jesus Cristo, daquele a quem nós honramos e adoramos. Adoração é um estilo de vida, por isso tem que ser espiritual e sincera, não em um determinado local. Mas sim, nós vemos na resposta de Jesus em João 4, 23 e 24, que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e adorarão o Pai em
espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração tem que ser sincera, espiritual, que brote de um coração que realmente foi transformado. Temos adoradores aqui ou não? Tem adoradores aqui ou não? Que o adorem de forma espiritual e sincera. Mas em segundo lugar, a adoração é pessoal e exige sacrifício. Entenda o que é o sacrifício. Ela é pessoal e sacrificial. Ela não pode ser terceirizada. Você não terceiriza a sua adoração. Tem gente que hoje cresce em movimentos religiosos em que a gente consegue terceirizar a nossa adoração. O islamismo, por exemplo, ele dá ao seu seguidor e ao seu adepto a que terceirize a sua adoração. Porque o verdadeiro muçulmano precisa ao menos uma vez na vida ir até Meca e prestar uma adoração lá. Mas sabe o que a pessoa pode fazer? Ela pode pagar e financiar para que alguém vá representá-lo lá. E é o que nós vemos em muitos movimentos religiosos, onde as pessoas chegam e falam: leva minha carteira profissional lá, leva meu lencinho lá, traga uma peça de roupa. E é uma terceirização. Não existe, porque a adoração, ela é pessoal e sacrificial. Não importa o tamanho da tua oferta, você não adora a Deus achando que vai adorá-lo através da tua oferta. Enviei o meu dízimo, enviei a minha oferta, já estou livre, já adorei ao Senhor. Não, a adoração é pessoal, não pode ser terceirizada e nem tampouco adiada, e muito menos relaxada. Lá em Jeremias 48:10, o profeta Jeremias diz o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor, de que jeito? Fraudulosamente ou relaxadamente. A adoração exige sacrifício, no sentido de que você precisa presencialmente dedicar o melhor tempo para Ele. E nós muitas vezes estamos dedicando o melhor tempo de nossas vidas às coisas cotidianas. Irmãos, nós estávamos semana passada e pudemos presenciar como existe dedicação em muitas religiões. Nós estávamos no litoral durante a realização de um grande festival lá, religioso, e nós vimos a dedicação daquelas pessoas que chegaram por volta do horário do almoço do sábado, passaram a noite, a madrugada e até o dia seguinte, 24 horas de adoração e de veneração às suas entidades. E você via as pessoas alegres, satisfeitas de poderem estar ali dando do seu sacrifício e do seu tempo. E quantos de nós, com alegria, estamos aqui hoje? Quantos de nós, com alegria, temos dedicado o nosso trabalho ao Senhor? Por quê? Porque nós já vimos que tudo quanto fizerdes, fazei-o como ao Senhor, e não aos homens. Tudo. É por isso que a adoração na vida do cristão, ela é cotidiana, é um estilo de vida. Em todos os momentos e em todos os lugares, ela deve ser espiritual e sincera. Deus busca pessoas sinceras, mas ela deve ser pessoal e sacrificial. Com adoração pessoal e sacrificial, reconhecemos quem Jesus é. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, amém ou não? Reconhece-o como tal, adore-o, dedique tempo a Ele. E dedique a Ele os melhores tempos da sua vida. Mas por último, a adoração é transformadora. Não só ela é espiritual e sincera, pessoal e sacrificial, mas ela é transformadora. A adoração deve nos levar a viver de uma forma que glorifique a Deus e glorifique a Deus em tudo. A adoração verdadeira vai além de canções, vai além de palavras.
mas ela se expressa em nossa obediência, em nossa gratidão, em uma vida consagrada a Deus. Alguém já disse que você nunca estará mais perto do céu do que quando estiver em verdadeira adoração ao Senhor. Porque mais perto do céu nós estamos quando nós nos prostramos. Uma das frases que eu coloquei na minha reflexão dos meus 60 anos é aquela frase que nos leva a pensarmos: de que vale o orgulho e a soberba, se o mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Jesus? A adoração nos leva a, quando olhamos para o alto e sabemos quem é o alvo da nossa adoração, a olharmos para baixo, a nos prostrarmos, a nos humilharmos. E não se engane com o falso provérbio de que os humilhados serão exaltados. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que aquele que humilha-se a si mesmo, esse será exaltado. Humilhe-se. Isso é pessoal. Isso exige introspecção. É espiritual. E o Senhor busca esses que o adorem, e o adorem em espírito e em verdade. Eu concluo dizendo que hoje vimos que a adoração a Jesus se manifesta no Natal, porque Natal é tempo de adoração. Adoração dos anjos, adoração dos pastores, adoração dos magos. E essa adoração deve perpetuar-se, e deve perpetuar-se na tua e na minha vida. Hoje nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, somos os detentores dessa adoração. Falar de adoração a Jesus envolve falar do seu nascimento, envolve falar do Natal. E a consciência que deve haver de, ao olharmos para aquela manjedoura, no meio daquela estrebaria, reconhecermos que o Filho de Deus despiu-se de toda a sua glória, humilhou-se, tornou-se servo, fazendo-se semelhante a nós, para que você hoje pudesse, ao olhar para esse Jesus, confessá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a tônica futura. A adoração é atemporal. Ela transcende. A adoração estava presente na criação do mundo, a adoração estava presente no nascimento de Jesus, e a adoração estará presente na eternidade futura. E se você tem a fé e a esperança de que vai viver e passar a eternidade com o seu Salvador, lá será um tempo eterno de adoração a Deus e a Jesus, amém? Veja o que nos diz Apocalipse, é o último texto antes de nós louvarmos a Deus num último cântico. Veja o que nos diz Apocalipse 5, 12 e 13. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono, aleluia, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E quem pode dizer amém? Ah, irmãos, Natal é tempo de adoração. Estamos aqui hoje, não para celebrarmos as festanças, não para celebrarmos a comilança, não para celebrarmos os presentes, mas estamos aqui para celebrarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o perfeito Filho de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, hoje e para todo o sempre. Amém. Irmãos, a adoração a Jesus é um ato perpétuo.
A adoração a Jesus atravessa o tempo, a eternidade, sendo um reflexo do amor, da santidade e da soberania daquele que é o mesmo hoje, porque foi o mesmo ontem e será o mesmo eternamente. Fecha seus olhos. Quem é Jesus?